O Esteban acabou de apresentar, na última reunião que nós tivemos, a eletrofisiologia do coração. E ele mostrou muito bem toda a informação que nós temos disponível hoje, que nos faz entender perfeitamente como é que o coração funciona. Mas vocês viram que já tem muita informação, e informação bastante complexa. E vocês imaginam quanto tempo durou e quanto trabalho tomou para que a gente tivesse todas essas informações, tanto da fisiologia, como da anatomia e como a fisiopatologia dos principais mecanismos de arritmias. Mas isso começou há algumas dezenas de anos com uma pergunta muito simples. Vocês imaginem uma pessoa, um investigador, 200, 300 anos atrás, vendo o coração bater e tentando entender qual o mecanismo. Então, a primeira pergunta que inicia a história da eletrofisiologia é por que o coração bate? Ou como é que funciona? Aonde se origina? Como é que faz com que a máquina toda funcione de uma forma tão organizada? Então, eu dividi a história da eletrofisiologia cardíaca, que na verdade já é uma ciência, né? Se a gente for resumir, a eletrofisiologia cardíaca é uma ciência que estuda a atividade elétrica do coração, normal e patológico. Ela tem algumas fases. A primeira fase, que é bem interessante, foi a descoberta da capacidade do tecido cardíaco gerar energia, a bioeletricidade cardíaca. Vocês veem aí que durou 90 anos para as pessoas trabalhando com as várias estratégias para chegarem à informação que nós temos hoje. Depois, tem uma segunda parte também que é fundamental, que é a anatomia do sistema de formação e de condução do estímulo no coração. Também vocês vejam que começou lá em 1839 e foi se estendendo até 1906, para que a gente tivesse completamente o sistema de condução estruturado. Depois nós temos uma terceira parte, que é a parte que já começa a nos interessar em termos de diagnóstico, que foi o desenvolvimento do eletrocardiograma, que foi o primeiro instrumento que nós tivemos para começar a entender as arritmias clínicas. E depois, finalmente, o desenvolvimento do estudo eletrofisiológico, em 58, e que se estende até 98, com a introdução do mapeamento eletroanatômico. E eu vou falar algumas poucas palavras, talvez deixar para um outro momento, a história da eletrofisiologia no Brasil, em particular, no Instituto do Coração. Bom, então, eu creio que a história da eletrofisiologia cardíaca, se a gente quiser colocar um ponto assim para de início, eu iniciaria com a informação obtida por Luigi Galvani. Luigi Galvani era um médico, físico, filósofo da Itália. Vocês vão ver que vários pesquisadores dessa fase inicial são italianos, do norte da Itália. Ele é da região de Bolonha. E ele estava fazendo uma investigação nessa fase, nessa época. Ele usava RAM em vários experimentos, e ele estava fazendo um experimento com eletricidade estática. E aí tem uma história, tem duas histórias em paralelo, uma que é oficial, que ele estaria no laboratório dele, fazendo algo distinto, e um dos assistentes mexeu na máquina de estática e pegou um bisturi e tocou no nervo da preparação do sapo, aquela preparação que ele tem as pernas e só a coluna. Quando ele tocou, a rã encolheu as pernas. Isso despertou o interesse para tentar entender, mas por que tocando a energia elétrica, então o estímulo elétrico ele é capaz de provocar atividade muscular. Então, sugerindo que a atividade muscular ela se devesse a uma estimulação elétrica que provavelmente viria do cérebro, uma estimulação elétrica que corre os nervos e estimula a atividade muscular. O comentário paralelo, a história paralela, diz que, na verdade, quem prestou atenção, quem fez a primeira observação foi a própria esposa do Luigi Galvani, que ela foi fritar uma rã, não sei se uma das rãs que ele preparava, mas
ela percebeu que na hora que colocava na frigideira quente, ela encolhia as pernas. E ela olhou, olha, tá vendo? Ela encolhe as pernas. Mas um dos seus assistentes falou que lá, quando ele toca no nervo, ela também encolhe as pernas. Essa é a história paralela. O fato é que ele foi atrás da história e desenvolveu um protocolo, uma metodologia da RAM, da estimulação do nervo da RAM, para produzir essa contração. E ele, então, passou a trabalhar na ideia em que o tecido muscular vivo, ele gerava atividade elétrica. Ele gerava atividade elétrica. E o experimento que ele fez foi esse. Ele simplesmente colocava um instrumento de metal tocando o nervo da rã, e quando ele tocava na perna da rã, tirando a pele, deixando no músculo já livre da pele, quando ele tocava, ele via que passava a corrente. É como se passasse a corrente, o tecido condutor do nervo, a parte interna para a parte externa do músculo, e ele encolhia. Então, ele percebeu que o próprio sistema tinha atividade elétrica. O que faltava era só fazer a conexão, o contato, e ela produzia a resposta. Então, daí surgiu a teoria de que da bioeletricidade, que o próprio tecido animal é capaz de gerar atividade elétrica. Esse conceito, aí começam as controvérsias. Esse conceito foi rapidamente colocado à prova por Alessandro Volta. Também o Alessandro Volta era químico, físico, e quando ele teve informação a respeito desse experimento, ele achou que não estava correto. Ele achou que, na verdade, não era a atividade elétrica do animal que gerava a contração, mas sim a atividade elétrica provocada pelo metal. Ele achava que o metal tinha uma carga elétrica, provavelmente uma carga estática, que, quando em contato com o tecido neuromuscular, provocava essa resposta. E, para tentar demonstrar isso, demorou alguns anos, ele acabou desenvolvendo a pilha. Então, ele colocava uma plaquinha de metal de cobre, outra de zinco, entre elas um tecido de condução. Ele colocava um cartãozinho embebido em soro fisiológico, e ele foi colocando essa pilha e ele viu que isso gerava uma corrente elétrica. Com isso, então, ele aplicava a estimulação na perna da rã, e a perna da rã respondia. Então, aí veio o conceito de que, na verdade, a resposta era externa. O estímulo elétrico conseguia fazer produzir atividade muscular e a atividade que lembrava a atividade da vida. Então, vocês podem imaginar a discussão que surgiu na época e que gerou, inclusive, o livro do Frankenstein, né? Porque quando surgiu na mídia, surgiram várias elaborações a respeito das possibilidades de uso, e surgiu, então, nessa mesma época, foi publicado o livro de Frankenstein, A Ressuscitação dos Mortos por Descargas Elétricas. Tem uma série de experimentos que foram realizados nessa época. Na verdade, as duas teorias elas estavam corretas. Para demonstrar que realmente a atividade, o tecido muscular, as células conseguiam gerar atividade elétrica e não precisava de algum metal para provocar a resposta da RAM. Esse outro italiano, um físico, o Carlo Mattiucci, ele fez esse tipo de experimento. Chamou de Rheoscopic Frog, que foi, na verdade, foi a elaboração do experimento do Galvani. Então, o que ele fazia? Ele colocava a perninha da rã em uma cuba com salina, tá? E o nervo ele colocava na outra cuba. Quando ele colocava um algodão embebido em salina, fazendo um contato entre as duas cubas, a perninha da rã se contraía. Então, ele mostrou que, quando fechava o circuito, que, na verdade, aquele metal ele estava funcionando apenas como um condutor, como aqui estava o algodão fazendo a condução, havia a resposta.
demonstrando que não havia necessidade da eletricidade estática externa do metal para provocar a resposta. O sistema ele tinha condição de gerar. Então, existia diferença de potencial entre os tecidos e a passagem de corrente elétrica do nervo para o músculo da rã produzia essa contração. Com isso, eles desenvolveram primeiro método de identificar corrente elétrica. Como não existia equipamento para fazer esse tipo de avaliação, eles usou então esse modelinho, que era a coxinha da rã com o nervinho. Ele envolvia aqui um metalzinho na parte externa. Quando ele tocava os dois, o nervo com o outro metal, em qualquer tecido, ele conseguia, pela contração, saber se tinha corrente elétrica ou não. E é um método muito sensível para correntes de muito baixa intensidade. Com isso, ele conseguiu perceber, e essa é a primeira demonstração, de que cada batimento cardíaco é precedido por uma atividade elétrica. Então, essa foi a primeira demonstração que o coração, os batimentos do coração, eles eram provocados por uma atividade elétrica intrínseca do coração. Posteriormente, usando esse outro galvanômetro, que aí é um galvanômetro biológico, uma medida de corrente biológica, e aqui já mecânica, né? Esse é o primeiro mais rústico, produzido por esse físico, o Nobile, e ele fez a mesma demonstração com o coração e outros tecidos musculares. Então, conseguiu demonstrar então que realmente havia a bioeletricidade, que o tecido animal era capaz de gerar energia elétrica. O problema é que esse tipo de galvanômetro ele era só qualitativo, ele não mensurava a intensidade de energia. Ao longo dos próximos anos, outros físicos entraram nessa investigação, e aqui tem duas observações muito importantes que vão abrir o campo para pesquisa ao longo dos anos seguintes, que é o do Émile Dubois-Reymond, e percebeu, mesmo com esses métodos extremamente limitados, de que havia um potencial de repouso. Ele foi o primeiro a perceber que, quando havia contração da rã, havia uma mudança de potencial. Então, ela estava em repouso, ele percebeu que ela mudava do repouso. E esse fisiologista suíço, Colin Kerr, foi a primeira pessoa que conseguiu demonstrar o potencial de ação muscular. Então, esses são os eletrofisiologistas do século XIX que deram a base para o que vai acontecer, principalmente na segunda metade do século XX, quando são desenvolvidos métodos para estudar perfeitamente os canais iônicos. A gente começa a entender canal de sódio, potássio, cloro e vários outros que o Esteban descreveu anteriormente. Então, esses são os pais dessa ciência que vai, na verdade, se desenvolver ao longo dos próximos 100 anos. A segunda parte, que é a história da eletrocardiografia, basicamente, que é um método que a partir do qual a gente consegue entender como é que funciona a atividade elétrica do coração. E, na verdade, aqui, então, o primeiro registro eletrocardiográfico ele surgiu desse instrumento que foi desenvolvido pelo Gabriel Lippmann. Gabriel Lippmann foi o primeiro dos pesquisadores aqui citados que ganhou um prêmio Nobel. Na verdade, ele ganhou o prêmio Nobel alguns anos depois, porque ele é um cara que vai descobrir a fotografia colorida, como fazer uma fotografia colorida. Essa foi a motivação. E é um cara genial. E aqui, nessa fase, ele estava investigando, estava naquele conceito de investigar atividade biológica, elétrica biológica, e ele fez um instrumento aqui que era metade de mercúrio, metade de ácido sulfúrico. E entre o ácido sulfúrico e o mercúrio, ele conseguia ver a diferença, uma laminazinha aqui. Certo? Aí o que ele colocava? Um microscópio para ampliar isso aqui, e aí, conforme tinha atividade elétrica, havia uma modificação.
Havia uma modificação que poderia ser registrada e mensurada. Isso foi o que fez o Waller, que é considerado o cara que fez o primeiro registro do eletrocardiograma em humanos, no homem. Isso foi em Londres, em 1887. Ele basicamente utilizou esse eletrômetro de Lippmann, né? E o que ele fez foi acoplar a imagem a um sistema de registro. Então, ele passou a registrar e a mensurar a atividade elétrica do coração. Ele fez muito sucesso na época com esses registros e o auxiliar dele era o cachorrinho dele, o Jimmy. Então, ele foi em vários locais fazer a apresentação do registro eletrocardiográfico da atividade cardíaca e o Jimmy, o cachorrinho, era o principal auxiliar dele, mostrando as variações do batimento cardíaco do cão. Interessante que uma das pessoas que foi visitar a apresentação do Waller foi o Dr. Einthoven. Einthoven estava na Holanda, era um físico muito perspicaz e estava interessado no tema. E assistiu à apresentação do Waller e começou a trabalhar para melhorar o sistema de registro e acabou por desenvolver o galvanômetro de corda. E é interessante que quando ele começa a fazer os primeiros registros, você veja o Waller deu as ondas P, QRS, A, B, C, D, seguiu o abecedário do início. O Einthoven, quando entra e faz os registros dele, ele muda para o PQRST. Dizem que isso é a partir de Descartes. Descartes, quando tinha curva na reta, ele começava por P. E a ABCD era sempre quando tinha coisas lineares. Essa é a explicação que aparentemente li aqui e para justificar a mudança da nomenclatura. Dr. Einthoven, ele, no início de 1900, ele já conseguiu um equipamento, era muito grande, o galvanômetro dele era extremamente grande, pesava 250 quilos, mas ele conseguiu registrar os eletrocardiogramas em humanos, e esse é o primeiro registro, com uma qualidade excepcional. Como vocês vejam aqui, é basicamente o eletro que nós conseguimos hoje, muitas vezes parecido com na nossa sala, né, com essa interferência de base aqui, que muitas vezes a gente não consegue tirar, mas a qualidade dos traçados é muito impressionante. Outra coisa que ele fez foi, para conseguir os registros do eletrocardiograma do laboratório dele até o hospital, ele teve que fazer um cabo telefônico de 1,5 km. Então, ele fazia os registros em casa, mas porque o equipamento era muito, muito grande no laboratório dele, o cabo estava lá no hospital, e aí vem o primeiro conceito de telecardiograma. Essa medicina que está ficando conhecida hoje, de você registrar e enviar de várias formas para outro profissional avaliar. Isso aqui já surgiu logo no início, nos experimentos dele. Então, ele começou a avaliar indivíduos, pacientes, com registros não só em indivíduos normais, como em pacientes com distúrbios cardiopatias e distúrbios do ritmo. Uma limitação que ele teve, foi interessante ler, é que ele não conseguia identificar a fibrilação atrial como tal. Ele achava, dentro ali da tentativa de ser perfeito e conseguir traçados perfeitos, que os traçados que ele via aqui da fibrilação atrial fossem interferência. Ele achava sempre em dúvida se isso aqui era coisa real ou era uma interferência. Ele achava que era uma limitação técnica do sistema dele. Uma outra informação muito importante no desenvolvimento da eletrocardiografia do Einthoven foi a realização do triângulo, né? Que faz com que a gente possa analisar os vetores. O Thomas Lewis entra aqui na história uma coisa muito importante, porque o Thomas Lewis ele foi um dos poucos, na verdade, foram produzidos 3 equipamentos dessa qualidade.
Um equipamento ficou lá em Leiden, onde estava o Eindhoven. Um foi comprado pelo hospital do Thomas Lewis, na Inglaterra, e o outro foi para os Estados Unidos, Dr. Wilson. Então, foram os três que tiveram acesso ao sistema. É como se hoje a gente surge um aparelho novo e poucos lugares recebem, como o Carto, quando surgiu na época, que só ABC locais receberam, e o pessoal desenvolve todo o estudo e depois, posteriormente, a gente tem acesso. Na época foram esses três locais e o Thomas Lewis trabalhou intensamente com o sistema e ele fez correlações elétricas e anatômicas. Por exemplo, um dos relatos que eu vi aqui, ele acompanhou, não sei se um cavalo, um animal para o sacrifício, ele foi monitorando até que ele foi sacrificado e ele viu ele entrar em fibrilação atrial e ele pôde ver, quando foi aberto o tórax do animal, que realmente o átrio tinha esse movimento. E depois ele reproduziu em vários experimentos com cães. Então, o Thomas Lewis é um sujeito que realmente conseguiu demonstrar, documentar o flutter e a fibrilação atrial no eletrocardiograma. Ele teve uma interação muito importante com o Eindhoven, colaborou muitíssimo nas informações, e o Eindhoven acabou por receber o prêmio Nobel da medicina, da fisiologia, pelo desenvolvimento do galvanômetro de corda e pelos registros eletrocardiográficos, em 1924. Um outro sujeito muito importante é o Frank Wilson, dos Estados Unidos, que também recebeu equipamento na época, trabalhou muitíssimo, foi um professor, desenvolveu toda a divulgação nos Estados Unidos sobre métodos sorry. Sorry. Ok. Uma informação importante que o Wilson trouxe para a eletrocardiografia foi o desenvolvimento da derivação unipolar. Então, as derivações eram todas bipolares. Então, o que ele fez? Ele juntou braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, juntou num eletrodo só, colocou uma resistência de 5.000 ohms e abriu um outro canal para fazer como se fosse um bipolar, só que esse aqui seria o terra. Com isso, ele desenvolveu as derivações unipolares, o AVR, o AVL, o AVF e as derivações de V1 a V6. E assim, praticamente, depois teve um outro autor, em 1942, que ampliou um pouquinho mais as derivações AVR, L e F, e a partir de 1942, o eletrocardiograma é o que nós usamos atualmente, estável como hoje. O terceiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, apresentar, e que eu acho que é fundamental e extremamente interessante, foi o desenvolvimento do conhecimento do sistema de formação e condução de estímulo elétrico no coração. Parece bastante simples agora que a gente sabe, mas foi extremamente complicado e complexo a organização da informação e do conhecimento. Uma coisa curiosa é que a informação do sistema de condução ele veio de baixo para cima. As fibras de Purkinje foram descobertas inicialmente e, por último, o nó sinusal. A pessoa que teve a primeira percepção das fibras de Purkinje foi o próprio autor, o Purkinje, que, avaliando, ele é um fisiologista tcheco, e analisando as fibras ventriculares, ele achou a superfície do ventrículo, não tinha essa ideia, com fibras que tinham uma subendocárdia, uma característica gelatinosa. Ele viu que essas fibras, com essa característica diferente do tecido muscular normal, recobriam várias partes
do tecido endocárdico. E ele descreveu isso, não entendeu exatamente qual era a função, não teve uma clara função, mas isso foi descrito já em 1839. A descrição da condução atrioventricular, que era uma informação que se almejava muito, e o que se tinha até o momento, até 1893, quando é publicado o trabalho do Ries, era os trabalhos que vinham da Inglaterra. Deixa eu ver que está aqui, do Stanley Kent, que eu vou apresentar para vocês em seguida. O Kent achava, na época, nos estudos de animais que ele fez, que, na verdade, existiam vários pontos de contato. Então, a condição atrioventricular, o estímulo elétrico, eles sabiam que vinha do átrio para os ventrículos, e eles estavam tentando descobrir. E nos estudos do Kent, ele achou que tinham várias fibras de condução. Esse era o conceito que ele tinha na época. Então, o trabalho do Ries, na verdade é o Ries Jr., foi fundamental porque ele definitivamente mostrou que, na verdade, existe apenas um sistema de condução que está na região septal. A história aqui tem vários aspectos interessantes, porque quem descobriu o sistema e fez o estudo foi o Ries Jr. O pai era o Dr. Ries Sir, que era uma pessoa extremamente importante na Alemanha, era o principal anatomopatologista da época, e ele já tinha feito uma descoberta, desenvolvimento que foi muito importante, que foi o desenvolvimento do micrótomo. Tá? Eu acho que em 1850, por aí, ele já tinha 50 e poucos. Ele é que foi que desenvolveu tecnicamente o micrótomo, que tornou a análise histológica muito mais adequada. Então, ele tem uma série de trabalhos envolvendo histologia, e na época que o filho se formou, teria que fazer um estudo, um TCC, ele sugeriu, como existia uma discussão em relação à condição atrioventricular, tinha essa informação do Kent, ele pediu para ele trabalhar com o micrótomo e cortar coisas muito fininhas e acompanhar a condução das fibras atriais e ventriculares. E aí que é descoberto, então, ele faz essa descrição, que depois de um longo tempo de pesquisa, ele conseguiu perceber que, cortando linearmente e acompanhando as fibras atrioventriculares, ele percebeu que realmente o sistema de condução, o tronco, estava na região septal, não encontrou em outras regiões do coração. Um outro aspecto interessante é que a publicação dele não foi para uma revista importante, famosa, foi para uma revista que o próprio pai editava lá na Alemanha, e não teve impacto inicial, passou quase que desconhecido, né? E não teve uma grande repercussão. Com isso, o Kent continuava afirmando, e ele mostrava, os trabalhos dele, ele mostrava, são essas imagens que você vê aqui, ó. Esse é o átrio, ventrículo, ele descrevia um conjunto de tecido que parecia um conjunto diferente, com células nodais, com característica diferente do tecido muscular normal, e mostrando em alguns momentos que tinha claramente contato entre fibras atriais e ventriculares. Isso aqui, principalmente na parede lateral direita do anel atrioventricular. E ele continuou insistindo isso, apesar da observação, ele achava que não estava correta a observação do Ries e de seu pai. Ele tem uma discussão grande, então, entre esses autores alemães e os ingleses. E entra na história aqui também um outro aspecto interessante, o Kate, que era um anatomista e antropólogo inglês, e que tentou reproduzir os achados do Ries e fez os cortes e não encontrou. Não encontrou e preparou uma carta para o Lancet, na época, para desmentir, fazer um desmentido, enviou a carta para publicação, e antes que pudesse ser publicada, o editor soube da informação do Tawara, que tinha acabado de fazer sua tese e tinha submetido o trabalho, e aí ele mandou para o Kate
analisar. E o Kate, então, quando viu, voltou atrás, recuou, e aí, então, entra a importância do trabalho do japonês, Sunao Tawara. Ele era um estudante e, quando terminou, na verdade, ele terminou o curso no Japão. Eles tinham uma relação muito importante de intercâmbio com a Alemanha. Ele foi para o laboratório do Dr. Ashraf, que era um dos laboratórios mais importantes na época. E o Dr. Ashraf deu como tese de pesquisa para ele rever, analisar o sistema de condução. E o Tawara trabalhou durante 3 anos em cima do material. E ele fez um trabalho excepcional. E ele descreve que, na verdade, na junção entre o átrio e o ventrículo, ele descreveu como se fosse um nó. Um nó por complexidade, não um nódulo, que a gente fala, um nó de uma coisa muito tortuosa, fibras muito tortuosas, diferentes das fibras normais, e que realmente elas faziam uma intersecção com as células escritas, as fibras escritas pelo RIS, e aquilo ali fazia uma conexão. E ele foi adiante, ele foi acompanhando, e o RIS não tinha feito esse trabalho de descer ao longo dos ventrículos e chegar até as fibras de Purkinje. Então, o importante que o Tawara fez não foi só descobrir o nó atrioventricular, mas foi a conexão do nó atrioventricular com o tronco do feixe de RIS e com as fibras de Purkinje. Então, ele fez ele completou, descreveu todo o sistema de condução como nós conhecemos atualmente. Em seguida, no mesmo ano praticamente da publicação, o Kate, eu acho que estimulado pela situação que ele passou, ali ele tem várias cartas pedindo desculpa, inclusive para o editor da revista, por ele não ter percebido nos cortes dele, tinha feito inadequadamente e tal. E ele fica motivado. E ele conhece um estudante, isso é interessante para os estudantes, o pessoal que está se iniciando, que é o Martin Fleck. Ele, na verdade, o Arthur Kate, conheceu o Fleck como estudante lá no campo. Ele alugou uma casa de campo e um menino que vivia na região, acho que era filho do dono de uma dessas, não digo a padaria, mas uma dessas lojas de mantimento e tal, estava estudando medicina. Conheceu e tal, e percebeu que o rapaz era muito, muito esperto, inteligente, e convidou o Fleck para trabalhar no laboratório dele. E um dos trabalhos que ele deu foi, olha, então, já que você começa aqui a olhar, ele tinha percebido que a atividade de contração se iniciava lá no ato direito alto, perto da cava superior. Falou, corta em os animais que você conseguir, tenta cortar e ver se você acha alguma estrutura nessa região. E a descrição é bem interessante, que num domingo, quando ele está voltando de bicicleta com a esposa para casa, vem o Fleck com o material desesperado, dizendo que ele encontrou uma estrutura muito parecida com o do nó atrioventricular, descrita pelo Tawara, na região da transição entre a veia cava superior e o átrio direito. Então, eles fazem a descrição e descreve isso aqui. Posteriormente, tem uma série de trabalhos de reprodução e o próprio pessoal que trabalhava com eletrocardiografia, eles conseguiram demonstrar que a atividade elétrica se iniciava na região do nó sinusal. Thomas Lewis fez essa demonstração. Aí nós vamos saltar para aquilo que se tornou a eletrofisiologia dos tempos atuais. Nós, ao longo dos últimos praticamente 100 anos, nós aprendemos a reconhecer uma série de mecanismos de arritmia através do eletrocardiograma, tá certo? Mas a intervenção, ela só pôde ser realmente estabelecida quando a gente conseguiu correlacionar a atividade dos tecidos com o eletrocardiograma. Isso foi possível colocando catéteres dentro das cavidades do coração. O primeiro registro do RIS, ele foi feito na cidade do México, no Instituto de Cardiologia do México.
Na década de 50, 40, 50, o Instituto do México era uma potência. Tinha uma quantidade de pesquisadores espetaculares e eles fizeram uma série de estudos assim muito importantes, tanto de eletrocardiografia de superfície quanto invasivo. E o Jesus Alanias era um desses pesquisadores. E a pesquisa dele, ele começou a procurar então o feixe de His em gatos e cães. E só que isso era por tórax aberto e com punção de agulhas pequenas na região do septo. E vocês vejam o traçado que ele descrito na época, que foi publicado em 1958, publicação dele, isso um pouco antes, então provavelmente ele já tinha feito esses registros. Esses registros depois vão ser reproduzidos na Europa pelo Dr. Kumel, os cirurgiões começam a mapear mas tudo invasivamente. Assim, o grande passo para a utilização da elaboração do estudo eletrológico veio com o Dr. Sherlock, que publicou então o seu trabalho do registro do eletrocroma do feixe de His por um método bem simples, com a punção da veia femoral, técnica de Seldinger, e colocando um eletrodo bi ou tripolar na região do His, do septo, na região septal da válvula tricúspide, e fazendo esse registro. Então, coube então ao Sherlock esse papel muito importante, e ele é considerado por muitos como o pai da eletrologia atual, porque daqui nós vamos ver que começa a ser elaborado o estudo eletrológico como nós conhecemos. A história do Dr. Sherlock, que é vivo até hoje, continua trabalhando, também é muito interessante. Primeiro, ele não é médico, ele é biólogo, e a carreira dele estava toda formatada para ele ser professor de escola de biologia. Só que aí ele foi para Nova York e trabalhou no instituto onde estava o Dr. D'Amato, que era um pesquisador básico em eletrologia, e ele foi fazer um TCC. E daí começou a ver o que ia fazer e tal. E uma das limitações que os cirurgiões tinham, por exemplo, para a cirurgia de cardiopatias congênitas, eles não sabiam muito bem onde é que estava o feixe de His e tinha o risco sempre de bloqueio. Então, um dos cirurgiões pediu para ele trabalhar para ver se desenvolveu um método para conseguir localizar o feixe de His. E ele começou a trabalhar, o interesse dele foi esse. Os primeiros trabalhos são em cirurgia mesmo. E, finalmente, ele finaliza com fazendo um método prático para fazer o registro do feixe de His em laboratório. E a vida dele toda se transformou e ele virou quem vocês todos sabem que é, estudando eletrofisiologia, e faz parte ainda do grupo de Oklahoma. E tem uma série de trabalhos para desenvolvimento da eletrologia, da intervenção, com radiofrequência e tudo mais. Aqui alguns traçados. Esse traçado já é aqui do Instituto do Coração, onde o Dr. Sousa deu um grande empurrão e fez tudo acontecer no nosso grupo. Um outro aspecto assim, fundamental na elaboração do estudo eletrológico veio novamente da Holanda. Dr. Duher, que também era um médico que se dedicou à eletrofisiologia, ele começou, antes mesmo de ter o traçado do feixe de His, ele começou a fazer estimulação programada, e ele era fascinado pela síndrome de Wolff-Parkinson, tentando entender os mecanismos e demonstrar que o mecanismo era reentrante. E a parte inicial do trabalho dele foi exatamente esse, de fazer estimulações atriais e induzir as taquicardias e interromper. Vocês veem um exemplo clássico da Wolff e a indução da interrupção com todos os passos do circuito de reentrada e a sua interrupção aqui no final. Um estímulo induz, um estímulo interrompe. O seu assistente na época, o Dr. Ellens, trabalhou também na mesma linha, só que ele acrescentou uma coisa que era extremamente perigosa na época, que era estimular o ventrículo, pelo risco de ter arritmias ventriculares e taquicardia ventricular. Ele só teve a segurança de fazer esse tipo de investigação porque, a partir de 60, já existia o desfibrilador externo, desenvolvido nos moldes quase que atuais, desenvolvidos pelo Dr. Zoll.
Então, tendo o desfibrilador em mãos, ele podia, então, fazer a estimulação ventricular, não só nos pacientes com arritmias supraventriculares, mas também nessa situação que era mais preocupante, que era a dos pacientes com taquicardias ventriculares. E então, juntando a estimulação programada do átrios e ventrículos e os registros intracavitários de várias regiões dos átrios, tanto do átrio direito, seio coronário, rins, ventrículos, essa composição da sequência de ativação atrial, rins, ventrículo, com os traçados periféricos do eletrocardiograma, se podia então fazer a correlação entre o que a gente tem de taquicardia, como a gente está acostumado a ver no eletrocardiograma, com a atividade, a sequência de ativação dentro das câmaras cardíacas. Aí nasceu, então, o estudo eletrofisiológico, várias técnicas foram desenvolvidas para esclarecimento de cada um dos mecanismos. Então, aí tem cada uma dessas arritmias, tem uma história que são espetaculares para o desenvolvimento do conhecimento de informação, desde da taquicardia sinusal, perisinusal, atriais, do norte ventricular, tem um monte de história. As vias anômalas nem se fala, tá certo? Então aqui tem uma série de histórias que isso pode ser discutido, principalmente quando a gente for discutir cada mecanismo desse de arritmia. Para finalizar, só duas palavras a respeito aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a eletrologia ela começou logo em seguida ao que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Eu diria que foi basicamente a cirurgia. O primeiro procedimento que aconteceu foi uma ablação cirúrgica de um Wolff-Parkinson-White. Tem uma discussão, eu não consegui os dados da literatura claramente para definir, mas doutor Pimenta, acho que a primeira cirurgia de Wolff foi feita lá no Hospital do Servidor e orientada pelo Brito, doutor Brito, que faz Holter atualmente. Ele tinha acabado de sair do HC e tinha informação das coisas que estavam acontecendo lá, e ele orientou a primeira cirurgia lá. E, paralelamente, no HC foi feita a primeira cirurgia de um Wolff. A do HC, eu lembro, porque foi publicado nos arquivos, eu não consegui a revista. Mas isso foi, eu creio que 69, 70, essas descrições do tratamento cirúrgico. Aí entra a personagem, então, do Dr. Sousa. O Dr. Sousa, ele tinha acabado de vir da Argentina, eu creio que em 1967, veio com o Dr. Miguel Barbeiro, cirurgião, tinha vindo um pouco antes, interessado porque no Brasil, ao contrário da Argentina, já estava um movimento cirúrgico muito grande e havia um trabalho sendo desenvolvido para o transplante cardíaco, pelo Dr. Zerbini. E os dois entraram no grupo do transplante, na época, e se envolveram no tratamento cirúrgico. O Dr. Sousa acabou sendo ligado mais ao grupo de válvula, mas quando ele começou a perceber dos primeiros resultados de cirurgia de arritmia, rapidamente com o Dr. Miguel começaram a trabalhar nisso, o que culminou no grupo de arritmias que ele acha que começou a funcionar claramente entre 79 e 90. E eles fizeram coisas realmente espetaculares na época. Aqui estão dois exemplos de coisas que eles faziam já no final da década de 70 e início de 80, que era o tratamento cirúrgico do Wolff-Parkinson-White com mapeamento intraoperatório. Eu participei de vários desses procedimentos e aqui vocês veem, era mapeado o anel atrioventricular com dedal, um eletrodo bipolar, que o cirurgião ia colocando e a gente ia fazendo o registro. Ponto 3, a gente mediu o VA. Ponto 5, vocês veem aqui o VA, que é uma taquicardia reentrante, tá certo? O menor VA, como a gente vê agora, isso aqui é uma composição, a gente não tinha a sequência, a gente tinha que montar isso aqui. Então, o menor VA, ponto 5. Ponto 5 era um poste septal direito. Então, a gente falava, está lá na região poste septal direito. O Dr. Miguel cortava daqui até aqui, fazia uma dissecção grande, tá certo? E assim era realizada, na época, o tratamento cirúrgico do Wolff-Parkinson. E, paralelamente, também já nessa ocasião, se iniciaram os tratamentos cirúrgicos das taquicardias ventriculares. Inicialmente com os pacientes isquêmicos, mas logo em seguida já com os pacientes chagásicos, que era a maioria dos nossos pacientes. E aqui eu creio que foi a primeira
digo assim, a descoberta importante que nós tivemos aqui no Brasil, na área de arritmia e eletrologia, que foi a observação do Dr. Sousa e do Dr. Miguel, de que na taquicardia ventricular da doença de Chagas, ao contrário da isquêmica, porque na isquêmica, toda vez que se tinha um aneurisma de ponta, ou anteroseptal, se considerava que o circuito estava ali. Realmente, no isquêmico é muito comum. Só que no chagásico, não. Quando eles fizeram isso, foi demonstrado com um mapeamento eletrológico extremamente sofisticado para a época, que apesar de mapear na ponta onde estava o aneurisma, na verdade, o circuito estava na região póstero-inferior do ventrículo esquerdo. Essa foi uma grande contribuição que o nosso grupo fez, e a observação basicamente do Dr. Sousa e do Dr. Miguel. Infelizmente, isso nunca foi descrito, publicado claramente. Foi apresentado em congresso, publicações de livros, mas nós não temos uma referência da publicação em que isso virou uma informação que todos passaram a utilizar sem uma referência completa. A minha entrada aqui na história do INCOR, ela se iniciou em 82, quando eu entrei no grupo, e em 84 eu passei a entrar nos procedimentos relógicos. E eu comecei a manipular os catéteres, e logo em seguida, o Dr. Sousa era muito rápido, tudo que acontecia na Europa e Estados Unidos, ele basicamente implementava. Então, quando começaram as fulgurações, as ablações por catéteres, então nós começamos a fazer tanto em pacientes com taquicardias ventriculares, no Chagas, fazendo as fulgurações das taquicardias ventriculares, como os bloqueios atrioventriculares. São os primeiros procedimentos que nós fizemos. Já estou finalizando, pessoal. E, apesar disso, algumas cirurgias se mantiveram, apesar da fulguração, que era um procedimento errático ainda, os resultados eram muito instáveis. A cirurgia avançou e uma situação que foi espetacular na época foi o desenvolvimento de uma técnica para tratamento cirúrgico da taquicardia por reentrada nodal. E aqui, novamente, é super interessante você tentar fazer algo sem saber claramente qual o mecanismo. Isso tem toda uma história que a gente pode contar futuramente, mas foi desenvolvida a técnica cirúrgica, nós fizemos vários procedimentos cirúrgicos, mas na verdade com a entrada da radiofrequência, a partir da década de 90, basicamente 92 começou, 94 que ela ficou mais efetiva, a gente aprendeu a lidar com o sistema. Vocês veem aqui a queda dos procedimentos cirúrgicos, e aqui começa em verde por catéter. Então, a partir de 94, 95, praticamente a cirurgia ela vai desaparecendo e a ablação por catéter vai crescendo. Então, uma última palavra para uma outra, eu acho que a segunda contribuição que foi fundamental do nosso grupo foi a percepção que na doença de Chagas, os circuitos, aparentemente, eles envolviam fibras subepicárdicas, e com a técnica que atualmente é bem conhecida de abordagem epicárdica do coração por punção do saco pericárdico, nós conseguimos fazer essa demonstração. Isso com a colaboração do nosso colega, o João Piccioni, nosso anestesista, e isso foi demonstrado. Nós inicialmente demoramos bastante para que as pessoas aceitassem, então vários nossos residentes e estagiários trabalharam ao longo dos anos. Nós coletamos os primeiros 10 anos, foi uma experiência quase que solitária, nós fomos reproduzindo, e ao longo do tempo as pessoas foram visitando e foram mantendo publicações, embora pequenas, aquelas publicações principalmente eram nossas, e aí com a chegada dos eletrologistas dos Estados Unidos e da Europa, ao longo dos anos, então, o procedimento foi aceito e atualmente é utilizado no mundo todo. Um dado interessante é que, ao longo desses muitos anos de eletrologia do INCOR, nós recebemos um número muito grande de estagiários. Isso aqui é uma lista que o Dr. Sousa fez numa palestra que ele apresentou em 2010, vocês veem aqui. Olha, a última aqui é a Luciana. Então, a Luciana estava em 2010. Então, a gente precisa atualizar a lista de 2010 para cá. Apareceu, então. E as histórias, porque cada um tem uma história, então seria interessante tentar reunir histórias da época, porque ela vai sendo, a gente vai esquecendo. Por exemplo, eu achei espetacular essa foto aqui que o Dr. Sousa colocou na apresentação dele, que era a nossa sala, lá do segundo andar. Eu acho que a maioria de vocês não conheceu, talvez o Francisco. Lembro. O Francisco conheceu. E essa aqui era a nossa sala 2x2,
ela ficava onde é atualmente o pessoal do grupo de infecção lá, da CCIH, sala da Tânia, era a nossa sala. E aqui, eu ficava aqui, tinha uma cadeira que foi tirada aqui, então eu ficava sentado aqui, tinha uma mesa, e aí tinha outra mesa aqui, então ficava as duas mesas de frente para o outro, o doutor Sousa aqui, olha, na hora do almoço ele comia aqui uma bananinha, uma maçã, ele tinha a dieta bem cuidadosa, tá certo? E esse aqui era a minha tela, meu quadro, com as minhas fotos, principalmente de apresentações em congresso, que eu adorava essa aqui, perdi todas, sumiram, não sei onde foram parar minhas fotos. Essa aqui foi uma primeira apresentação que eu fiz, de ablação de TRM, e esse aqui é o Aissaguerre, que foi no meu pôster e tal. Tem várias figuras famosas aqui da época que foram visitar. Felizmente eu perdi. Essa aqui é uma imagem da década de 90, mostrando como é que era a nossa sala na época. Isso aqui deve ser 92, porque quem está aqui é o... Andrei Lewandowski, que estava no mesmo grupo do André e do Edson Ribeiro, nos três, na época. Isso eu creio que foi em 92. Olha só, a gente usava branco, imagina, o tempo todo, colocava coisa por cima, roupa por cima. Essa aqui é a Meg, argentina. Esse aqui é o Marcelo Abud, acho que de Rosário, se não me engano, da Argentina. Os dois são da capital, ele do interior, estavam visitando o serviço na época. Aqui, a nossa enfermeira na época, a Ivete, e Dr. Sousa, eu aqui muito mais jovem do que eu. E aqui está o equipamento da época. Você vê o registrador, que era aqui nessa época já em jato de tinta. Um detalhe aqui dos equipamentos que eram moderníssimos para a ocasião, para a época, tá certo? O Dr. Sousa tinha muito orgulho desses equipamentos dele aqui. E aqui já numa fase mais atual. A Karina está aí, não? Tá. Que ano foi isso aqui, Karina? Não lembro mais. Já está eu creio que vai ser do 2010. Isso foi 2004 e 2005. Deve ser isso. 5, 4, 5. Ah, não, está Fernando aí. Então, sim, Fernando, isso. 2005 ou 2006. Fernando, Luciano. Fernando, Luciano e Jovenzita. Olha, o Cristiano já estava aqui, tá vendo? A gente tá muito... por isso que eu tô falando. Cristiano, Luciano e Fernando. Acho que deve ter sido 2005. E nós já tínhamos o Carto. Olha o Carto aqui. Isso, o Carto entrou em 2005 no Encore. Então é 2005 ou 2006 isso. Foi 2004, veio o transitório, depois ficou fixo em 2005. Eu acho que isso aí deve ser 2005. 2005. Olha, né? Porque o Fernando foi... Olha a Bárbara aqui. A Bárbara, o Luciano e o Carto lá novamente. Como é que passa o tempo? Como é que chama ele aqui mesmo? Jussara. Catarina. O Luciano. Luciano Hoff. Boff. Do Sul. Isso. Acho que a gente precisa recolher mais fotos. Aqui é a Cici. Não sei quem é que está aqui sentado com ela. É o Marco. Marcos França. França. Isso aqui agora é mais recente. Acho que talvez 2014, 2015. Já está bem colorido o nosso carto aqui, ó, já está bem melhorado. E essa aqui é uma foto famosa entre 98 e 2000. Na primeira vez que nós fomos para os Estados Unidos fazer uma demonstração em animal, com figuras famosas aqui. Faz parte da nossa galeria de fotos famosas. E eu creio que essa é a nossa última foto com o Dr. Sousa. Não sei se alguém tem mais recente. Eu creio que isso aqui foi quando? 2014? Foi no mutirão. Não, acho que foi antes. Foi 13. Não, acho que foi antes, hein? 13 não estava ainda. Eu estava de plantão, lembro essa época. Não estava no... eu não lembro a data, mas 2012, não foi? Deve ser. O Regine e o Hugo estavam como residente. Eu acho que foi antes de 13. Foi antes de eu entrar no grupo oficialmente. Então... Isso aí deve ser 2011. Porque o Alisson era minha dupla em 2010, ele virou eletrofisiologista em 2011 e 2012. Deve ser por aí. 2011, certeza. Quase 10 anos. Sábado e domingo. Já se passaram. Então, pessoal, é isso. Essa revisão que eu queria... Ficou um pouco longa,
E aí não deu para a gente destrinchar bastante a parte nossa aqui, mas também eu não tenho tanto material. Então, eu acho que a gente podia fazer um esforço, cada um de vocês, ver fotos antigas, histórias da época, e a gente pode montar algo nesse sentido. Legal? Obrigada pela atenção. Obrigada, doutor Maurício. Muito bom, muito bom. Obrigada, doutor Maurício. Muito boa. Parabéns. Excelente. Parabéns, doutor Maurício.